E a gente inicia aqui uma conversa com Sandra Marrocos, ela que é ex-vereadora de João Pessoa e hoje é a coordenadora geral do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres de João Pessoa para Brasília, não é isso, Daniela? Exatamente. Bom dia, seja bem-vinda, Sandra. Bem-vinda. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, Rejane, bom dia, Daniel. Dizer que é um prazer imenso, né? Tá vindo aqui falar com vocês. Eu vim passar uns dias aqui na Paraíba, estou voltando segunda para Brasília, né? E quando eu vim aqui a gente até se contactou, mas era bem na véspera do meu retorno em novembro. É isso, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse desafio, né? Que é estar à frente da coordenação geral do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, inclusive, num momento de reedição, né? No momento em que a gente passa pela reestruturação do Ministério das Mulheres, sob o comando da querida, né, Cida Gonçalves. Assim, eu acho que Cida, nós temos certeza, Cida é a pessoa certa, no lugar certo nesse momento, porque além da gente estar retornando com todas as políticas, né, montando toda uma estrutura, a gente está reestruturando o Conselho. Inclusive, a conferência vai ser realizada em 2025, né? Foi uma decisão. E a minha tarefa, junto com a ministra e uma equipe, é justamente organizar a conferência, fazer as pré-conferências, estar em Brasília até o último dia possível, porque logo depois eu retorno, porque eu sou pré-candidata a vereadora na cidade de João Pessoa, mas estarei em Brasília pelas mulheres, mesmo que a pré-campanha, né? Mas vou estar fazendo de lá, ela seja um pouco prejudicada, mas eu sei qual é a minha tarefa, qual é a minha missão, e sou muito grata ao Divino e a vocês por estar lá, as mulheres. Sandra, a gente inclusive entrevistou a ministra aqui por telefone, ela fez vários elogios à senhora, né? E eu queria saber como é que a senhora encara esse primeiro ano desse novo governo Lula, depois de uma transição complicada, porque é um governo totalmente distinto, né, do anterior. Como é que a senhora avalia esse primeiro ano? Foi possível fazer muita coisa? Olha só, uma das coisas que a gente tem que ser colocado, primeiro, uma atitude política, um projeto de sociedade, ele retorna ao poder, né? Quando Lula chega, aí chega Lula, chega todo um... Chega as pessoas que se identificam, né, com essa vertente, que eu sempre coloquei em algumas conversas, Daniel, Rejane, que a gente não vivia um simples processo de eleição, a gente vivia um processo de disputa de projeto de sociedade. Então, Lula chega, a gente trabalha ainda com orçamento, né? Até dezembro a gente trabalhou com o orçamento do governo anterior, e imagina no ministério que ele tinha desconstruído, ele tinha destruído, que é o Ministério das Mulheres, né? E o governo Lula, ele avança bastante, e aí eu vou me deter pelo pouco tempo que a gente tem, até mesmo para estar fortalecendo a nossa pasta, né? Em relação ao Ministério das Mulheres, a gente consegue entregar a Casa da Mulher Brasileira, né? Lá, inclusive, há 15 dias atrás, mais ou menos, a ministra vai para Salvador e faz essa primeira entrega. Uma nova aqui na Paraíba vai acontecer, né? E tantas outras. A gente conseguiu fazer um edital de equipar todas as secretarias e órgãos estaduais de todos os estados brasileiros. Quem entrou no edital conseguiu, e aí com carros aqui na Paraíba, eu acho que a Paraíba, espero que a Paraíba tenha conseguido se habilitar, né? Estava tendo uma certa dificuldade, mas a questão para você ter ideia, com um orçamento que inexistente, né, na verdade, para o Ministério das Mulheres, porque o Ministério não existia, mas você termina tendo uma vontade política muito grande e você consegue já, esse ano, equipar todos os órgãos de mulheres existentes no país inteiro. A gente fez o primeiro encontro, né, de gestoras, 2 encontros de gestoras estaduais do país inteiro. A gente vai fazer, e aí, mas já estamos no processo de organização para vocês, o encontro nacional do movimento de mulheres e feministas em Brasília. Vai ser um marco histórico, está marcado para a segunda semana de fevereiro. Eu estou à frente da organização desse encontro, junto com o pessoal do Conselho, junto com a sociedade civil. Ou seja, Daniel, eu acho que o governo avançou bastante, vai avançar muito mais, né? Volta à Minha Casa Minha Vida, ProUni, Reúne, ou seja, tantas coisas fantásticas, né, que acontecem. Ô, Sandra, de 2018 para 2023, a gente teve um aumento de mais de 1 ponto percentual no que diz respeito ao abandono de mulheres grávidas e que, por sua vez, os filhos acabam nascendo sem pai, sem o registro paterno. Isso de acordo com a Associação Nacional
dos registradores de pessoas naturais. Em 2023, o Brasil registrou mais de 172 mil crianças sem nome de pai. Isso também é uma violência contra a criança, mas, sobretudo, é uma violência já contra a mulher. Eu lembro que a gente recebeu aqui um pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, o ex-ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, e eu falava, eu perguntava o que é que o senhor pensa do abandono social, do aborto social. Nesse sentido, o que vem sendo... E ele disse que não existia aborto social. E aí os números dizem outra coisa pra gente, né? A gente tem mulheres solo aí tendo que dar conta né, na criação dos filhos, muitas vezes aí sozinho, como os números estão mostrando. Nesse sentido, o que tem sido feito, né? Qual é a política adotada pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres para tentar mudar a situação, até no que diz respeito à criação de oportunidades para que elas possam, de fato, dar conta dessa tarefa, dessa missão que é tão árdua? Pronto, exatamente, né? O Ministério das Mulheres diz assim, parabéns, Regina, sou sua admiradora demais, você é uma mulher fantástica. A gente é mãe, né? A gente é mãe. É mãe solo também, né? Eu sou mãe tenho uma filha, 2 filhos. A gente vai falar, sempre tem que estar presente, porque a maternidade, para mim, é algo muito precioso. Então, você hoje, e aí quando você vai discutir essa questão do abandono, existe sim o aborto social, óbvio. Óbvio que existe. A gente tem todo um processo que, graças às deusas e à luta das mulheres no Congresso e de alguns homens, a gente consegue frear. Mas, para você ter ideia, queriam criminalizar o aborto legal, né? Quando as mulheres são vítimas de estupro e tal, e a gente consegue vencer isso, mas um aborto social, que é o abandono todos os dias dos pais, e as mães terminam tomando essa tarefa para si, e com muitas dificuldades, o Ministério ele se organiza, tem um Ministério, gabinete, e tem secretarias, né? E entre elas, uma das secretarias que é Cuidados, né? E a Secretaria de Cuidados, ela tem ficado muito atenta, muito atenta. Tem um GT que está sendo um grupo de trabalho para discutir essa pauta, né? Discutir a questão da violência obstétrica, discutir a questão do abandono social pelos pais, né? Das crianças deixando as mães sozinhas. E esse GT está trabalhando para que seja construído, e aí eu falo do governo Lula na totalidade, ser construída uma política de cuidados para o país inteiro, né? Com várias vertentes essa questão que a Regiane traz muito presente, né? E é uma das coisas que nos preocupa muito, são todas elas, né? Mas a questão das mulheres em situação de pobreza. Isso pra gente, porque eu sempre costumo dizer, a gente não pode fazer nenhuma leitura se você não fizer o corte de classe. Porque as mulheres em situação de pobreza, elas sofrem uma violência estrutural muito forte. A falta de saúde, de educação de qualidade, de oportunidade. E é diferente, porque a violência ela vai mudando de acordo com os estratos. Se você tem a mulher, sofre vários tipos de violência, a mulher pobre, a mulher preta, a mulher LGBT, a mulher que não segue as religiões convencionais ditas tradicionais. Enfim, existem vários graus de violência. Então é preciso que exista também uma política necessária para tratar de forma desigual as pessoas que naturalmente são colocadas em pé de desigualdade. Exatamente, e é outra coisa que você traz, Regiane, que eu ia falar, mas como eu disse, você é fantástica, a questão de todas as políticas do governo e de forma muito especial do Ministério das Mulheres, ele tem um corte de raça, que a gente tem que ter essa leitura de classe e raça, porque as mulheres que estão em situação de pobreza, em sua grande maioria, são mulheres negras. E é fruto de um processo de escravidão que teve nesse país, é um resgate que a gente faz em outro momento com mais tempo. E para encerrar essa questão dessa pergunta, e a gente conversar, lógico que estou aqui para isso, a questão do Ministério das Mulheres. A gente, nessa preocupação, foi lançado um edital de lavanderias coletivas, né, para o país inteiro. Porque a gente tem que pensar, porque a gente pensa, lavar roupa é algo muito tranquilo, a gente tem a máquina em casa. Não é essa a realidade. Lavar roupa para as mulheres em situação de pobreza é desafiante. E a gente quer que a lavanderia não seja só um espaço de lavagem de roupa. A gente quer que seja um espaço comunitário, a gente quer que tenha uma política, que a gestão dos estados, e aí os estados têm que ficar muito atentos a isso, porque a política federal ela acontece onde a vida das pessoas acontece. A vida das pessoas acontece nos estados e, de forma especial, nos municípios, né? Aqui em João Pessoa, por exemplo. Então, assim, a gente deseja que tenha espaço de recreação, que tenha biblioteca, ou seja, que seja montada uma estrutura muito bacana, mas que gere renda também para as mulheres, porque esse é o grande desafio, né? É gerar renda para que as mulheres em situação de pobreza e que são mães solos
como a Regiane tão bem traz, a gente tem uma política pública voltada, é um plano nacional de cuidados que está inserido também as mulheres nesse contexto. Sandra, vamos falar de violência contra a mulher, que isso nos assusta quase que diariamente com notícias que são repetidas, muda-se só o nome, eu falei isso ontem, né? Porque é o ex que vai lá, não aceita a separação, mata, maltrata, enfim, é um cenário que a gente não vê uma mudança. O que é que pode ser feito para diminuir esses números, para dar assistência a essas mulheres, para que uma mulher que busca uma medida protetiva não fique vulnerável? Como é que o governo federal está pensando isso? Olha só, Daniel, você traz um tema assim que é muito complexo, né? E muito desafiante e muito importante, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala da violência psicológica, a gente fala da violência estrutural, a gente fala da violência simbólica, a gente fala da importunação, do assédio, a gente fala da violência física, a gente fala da violência política. O que eu sofri na cidade de João Pessoa foi uma violência política muito forte. E graças às deusas e às mulheres, eu estou fortalecida. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade e essa roupagem, né? Hoje a gente tem um GT que discute violência política contra a mulher. E tem né? uma iniciativa também, a Brasil Sem Misoginia, não é isso? Eu ia falar agora, que é fantástico. Então, assim, colocar o GT, que discute especificamente a questão da violência política, né, de você sofrer. Eu só não pude processar porque a lei da violência política ela tem que passar por reformas, né? Hoje você tem que estar com mandato. Eu estava com mandato dentro do diretório do PSB de João Pessoa. Então, assim, a gente tem esse GT que discute, e para você ter ideia, para eu entrar na questão da iniciativa Brasil Sem Misoginia, para você ter ideia, o que é que acontece? Eu cheguei, eu disse, não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero voltar para João Pessoa e me candidatar, saindo de lá no processo. Eu fui expulsa da cidade, para falar nesse termo. Não me expulsa porque ninguém me expulsa, mas foi isso que tentaram fazer comigo, alguns homens, com muitas covardia. E algumas mulheres também lá, ajudando, né? Então, o que é que acontece? Para hoje eu dizer, eu estou pré-candidata a vereadora de João Pessoa e serei eleita. É pelas mulheres, é pelas pessoas em situação de pobreza, é pela cidadania LGBTQIA+, e eu estou mais pronta do que nunca. Mas a violência política de gênero poderia ter me enfraquecido. A gente encontra muitas mulheres hoje com mandatos que dizem, eu não sei se eu vou, eu não tenho condições psicológicas de ir, porque é isso que atinge. Então tem o GT que cuida, já está trabalhando há 1 ano o GT, foi um dos primeiros GTs criados pelo Ministério, vai apresentar um trabalho robusto. Inclusive, eu estava na Coordenação Geral da Educação para a Igualdade, agora estou integralmente no Conselho, né, na assessoria direta da ministra Cida, e nesse momento a gente pôde escrever um curso que vai estar no ar muito em breve, da ENAP, né, que vai justamente fortalecer as mulheres para que elas sejam candidatas nas eleições de 2024, 2024, na próxima, para dentro do governo e da federação. E vou entrar na iniciativa Brasil Sem Misoginia, que é uma das iniciativas, assim, é a nossa prioridade. Sabe por quê, Regiane? Sabe por quê, Daniel? Porque quando você, Daiane, fala a questão da... Se você perceber, todas as violências que a gente traz, ela tem o ódio contra as mulheres muito enraizado. Então, assim, a ministra Cida Gonçalves, eu adoro Cida, além dela ser muito bacana, ela é uma querida companheira, né? O que é que acontece? Teve essa expertise e teve a atitude política de entender que o ódio contra as mulheres, ele gera violência, ele gera o assassinato, ele gera o feminicídio. Essa violência chega no extremo quando a mulher é assassinada e você tem o feminicídio, mas antes disso tem toda uma cadeia. E o governo Lula e o Ministério das Mulheres precisavam ter uma atitude nesse sentido. Então, a gente lança a iniciativa Brasil Sem Misoginia, e agora a gente está trabalhando com vários GTs. Eu faço parte do GT que dialoga com as universidades e institutos federais. Já tivemos um encontro com mulheres, com pesquisadoras da Paraíba, do Piauí, do Mato Grosso. A gente vai estar organizando um workshop para esse ano, sabe? Chega lá, a gente vai estar sentando, pensando nisso. Mas fora isso, tem o GT que discute com o movimento popular, tem GT que discute, Regiane, com algo que você traz com as religiões. A gente quer dialogar com as mulheres da Umbanda, do Candomblé, católicas, budistas, espírita, mas a gente quer dialogar muito fortemente com as evangélicas, porque tem muitas mulheres nesses espaços que sabem que são violentadas, que sabem que são violentadas e usam a máscara, né, a cortina da hipocrisia
para dizer algumas coisas, tipo assim, Sandra não lhe defende, usando esse termo. Então, é uma questão de conscientização? Sim, uma questão de... Conscientização junto a essas mulheres? Sim, uma questão de construção, de desconstrução, de conscientização. A gente tem no Conselho, inclusive, uma das mais atuantes, Gil, né? Ela vem das evangélicas pelo direito de decidir, as evangélicas pela democracia. Então, assim, a gente quer chegar, e essa iniciativa, inclusive, eu vou dizer aqui, viu, Aparecida, né? Aparecida é Cida Gonçalves, mas eu tenho certeza que você vai falar com muita propriedade durante os períodos de carnaval. E no caso daqui da Paraíba, na prévia, né, que a gente tem uma folia de rua, nós vamos estar rodando o país, né? Vamos estar em João Pessoa, vamos estar em Olinda, vamos estar em Recife, vamos estar em Salvador, onde se concentra para a gente estar dialogando e desconstruindo a questão da importunação, do assédio sexual. Inclusive tem uma lei de minha autoria na cidade de João Pessoa que proíbe a questão... Enfrenta, né? Porque proibir, a gente precisa, se eu pudesse, eu proibia, né? Mas a questão do enfrentamento, a importunação sexual nos transportes coletivos, ou seja, muito em breve, quero estar, posso estar, mas também posso estar lá fazendo outra coisa enquanto ela está por aqui, mas a iniciativa vai acontecer. Aproveitando esse gancho da Câmara, Sandra, você pretende retornar? A última eleição municipal elegeu apenas uma mulher, uma vereadora conservadora, Elisa Virgínia, você teve muitos embates com ela. Mas a senhora apontou violência política de gênero dentro do PSB, não por sair da presidência municipal do partido, mas pela forma como aconteceu. Óbvio. Então, sua disputa vai ser por outro partido aqui em João Pessoa? Muita gente tem me feito essa pergunta e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o PSB de João Pessoa me merece? Pronto. Quero saber da cidade de João Pessoa. Pela forma como o PSB... me tirou da presidência, ele me merece, o PSB de João Pessoa, essas pessoas que lá estão. Então, a resposta está dada, né? E colocar o seguinte, e de fato, Daniel, eu vou colocar algo aqui que eu nunca tinha colocado em canto nenhum, porque foi cruel. Foi cruel, foi desrespeitoso e foi contra uma mulher que constrói a sua história, eu construo minha história. Eu sou filha de um trabalhador rural, com uma funcionária pública lá do sertão da Paraíba que veio para cá, como tantas outras famílias, tentar uma vida melhor. E eu busco coerência e dignidade na minha história, em todas as vertentes da minha vida. E na política de forma muito forte, porque eu sei que quando eu estou representante em Brasília, eu estou aqui falando pelo Ministério das Mulheres. Tenho que ter muito cuidado com a minha fala. Então, aquele dia, eu vou dizer em primeira mão aqui, eu já estava sabendo que ia assumir um cargo no Ministério das Mulheres, que essa articulação vinha sendo feita desde janeiro, né? Teve algumas coisas que precisavam ser organizadas. Desde janeiro. É tanto que eu fui para Brasília em março e fiz uma reunião lá, o governador estava lá, falou comigo, eu disse, rapaz, que pessoa, né? Vai lá, tem uma reunião, porque eu sou do diretório da Executiva Nacional do PSB, não tenho participado muito porque eu busco coerência e respeito, tenho muito respeito por Carlos Siqueira, que é o presidente nacional, mas aí o que é que acontece? E logo depois, foi em março isso, eu encontrei o governador, encontrei o presidente estadual, né, aquele rapaz por lá também, e aí o que é que acontece? Aí eu já estava, nesse mesmo dia eu saí para me encontrar com a ministra Cida Gonçalves. Saí da reunião, inclusive, da executiva, que foi em março, Vitória está aqui comigo, ela sabe disso. Saí da reunião da executiva e fui conversar com Cida, acertar os detalhes. Eu disse, olha, ministra, uma das coisas, eu estou presidenta do PSB de João Pessoa e como eu não poderia assumir o cargo sendo presidenta de partido, porque quem é presidenta de partido não pode assumir, eu chamei a reunião, tinha chamado alguns momentos. Primeiro eu pensei assim, era tão desrespeitoso o que aquele menino, aquele presidente estadual vinha fazendo comigo no decorrer, não quero nem dizer o nome, que o nome todo mundo sabe, que eu disse, rapaz, não vou mais para esse negócio não. Mas aí eu disse, não posso fechar um ciclo da minha vida sem dignidade. Começamos a chamar algumas reuniões, quero agradecer ao companheiro Isidro, fantástico, sabe, um querido companheiro. Isso mexe muito comigo ainda, vocês verem como a violência política mexe com as mulheres, que eu estava aqui super tranquila, agora eu estou tranquila, porque eu sou forte e sei o que eu quero da vida, mas mexe muito. E eu ia justamente, então tinha tido essa reunião da executiva, eu ia comunicar que eu estava saindo da presidência do PSB municipal, porque eu ia assumir um cargo no Ministério das Mulheres em Brasília. E quando eu chego,
Assim, faltando menos de 45 minutos, eles destituíram, botaram aquele outro menino, né, que está lá, que foi meu chefe de gabinete, que começou a trabalhar comigo no Orçamento Democrático. É esse menino mesmo, esse aí, exatamente. Mas Sandra, que Deus o proteja. Estamos já no finalzinho, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você se arrepende de ter voltado para o PSB? Você disputa a prefeitura, um cargo na Câmara de João Pessoa pelo PT? Olha, eu não me arrependo de absolutamente nenhuma decisão na minha vida, porque eu costumo dizer uma frase: cada um e cada uma sabe a dor e a delícia das suas escolhas. Quando eu falo uma escolha, eu fico planejando mais ou menos o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Eu só não esperava tanta covardia, né? Porque eu cheguei, logo depois o governador chegou, acolhi, fiz a fala lá naquele evento grande, eu acho que vocês estavam lá, por todas as mulheres, sabe? Esqueci absolutamente tudo que tinha passado, porque eu acho que política é isso, então eu não me arrependo. Eu acho que quem tem que se arrepender são eles, sabe? Porque eu sou um quadro, eles perderam um quadro. Retorna para o PT? Isso a gente vai conversando, mas com certeza eu sairei candidata, apoiarei uma candidatura a prefeito na cidade de João Pessoa, e onde eu estiver, a cidade de João Pessoa sabe quem eu sou, sabe o que eu defendo, sabe o que eu acredito. Não estarei com a extrema-direita, disso vocês vão ter certeza. Não apoiarei Marcelo Queiroga nunca na minha vida. Mas aí o que é que acontece? No espaço que eu estiver, primeiro João Pessoa tem clareza que eu só não estou aqui porque eu tenho competência para assumir qualquer espaço nesse governo. Isso não me falta, é tanto que eu estou hoje na assessoria direta da ministra Cida Gonçalves. Então, competência não foi essa, eu não estou com soberba nem com a arrogância que vocês me conhecem. Talvez com um pouco de angústia ainda, diante da violência que sofri. Mas assim, venham para João Pessoa, cada um cuide de si, cada uma cuide de si. Eu venho para cá continuar conquistando mentes e corações, dizer que estou mais pronta do que nunca para assumir a Câmara Municipal de João Pessoa. Estou pré-candidata e serei eleita, porque é por todos e todas nós. É pela cidadania LGBTQIA+, é pelas pessoas em situação de pobreza, inclusive, e principalmente pelas mulheres, principalmente. E eu só queria um parênteses para encerrar, dizer lá que o Parque Linear das Três Ruas dos Bancários é uma lei de minha autoria, foi um projeto indicativo, quando eu estava vereadora na cidade de João Pessoa, encaminhei várias emendas para lá, e a obra não está acontecendo como deveria, né? Várias árvores sendo cortadas, inclusive ontem recebi essa denúncia, eu sei que a gente não tem tempo, né? Mas é isso, estou pronta, estou preparada, sou feliz e muita gratidão, Daniel, querida Rejane, Daiane, muito obrigada. Teremos novas oportunidades para a gente conversar. Desde já a gente agradece, Sandra, obrigada por ter vindo até aqui, boa viagem de volta a Brasília e bom trabalho por lá. Obrigado, Sandra.